Vamos estender as mãos, vamos abençoar a vida dele, para que ele possa ser usado por Deus, mais uma vez, para nos abençoar com a palavra poderosa de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida do diácono Mário. Que o Senhor continue a obra que o Senhor começou na vida dele. Ele é um testemunho vivo do teu poder. Ele é um testemunho vivo de que o Senhor é fiel. O Senhor cumpre as promessas e que o Senhor é aquele que chama, capacita, separa e envia. Por isso, Pai, nós estamos aqui hoje para receber a tua palavra através da vida do teu servo. Usa mais uma vez, pela tua misericórdia, a vida dele. Cobre com teu sangue e que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco. Queremos, desejamos e precisamos ouvir a tua voz. Te oramos assim gratos, no nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Tá um climinha assim tranquilo, suave, né? Vamos fazer uma didática aqui antes de começar? Coloca a mãozinha na boca assim, ó. Repete comigo. Eu sou o sal da terra. A pregação de hoje é sobre isso, tá? A nossa função, sabermos quem somos, como nosso Mestre Jesus nos vê e nos capacita. E engraçado que eu já peço que vocês vão abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia de vocês. E essa pregação, ela surgiu, por incrível que pareça, do simples, assim como Jesus também pregava no simples. Dava o seu sermão no simples. Não precisa de teologia aplicada, não precisa de exegese, hermenêutica, enfim. Jesus ele falava muito por parábolas. E no café da manhã, durante a semana, minha esposa está de prova aqui, eu estava fazendo um menu, né? Que eu faço o menu, né? A gente, né? Aquele café da manhã, pensa, fruta, proteína, tudo que tem do melhor. Não foi isso. Foi o pão com ovo, tá bom? Estava fazendo meu ovinho, taquei lá o sal, aí minha digníssima esposa chega para mim, amor, faz um para mim também? Tá bom, meu amor, com todo prazer, né? Não, senão, né? Tá bom, eu vou fazer. Enfim, aonde eu quero chegar? Eu comi meu ovo, sinceramente, não senti nada de diferente. Mas quando ela foi degustar esse menu, ela falou, amor, tá muito salgado. Eu falei, como assim? Eu fiz esse ovo, eu comi, como é que tá salgado? E aí o Espírito Santo trouxe a nossa mente. Essa é a pregação que Deus quer falar conosco, sobre o excesso. Nós somos sal na terra, mas se nós agirmos em excesso, esse excesso pode atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Indo para a palavra propriamente dita, Jesus vai falar o seguinte para nós nessa manhã. Mateus 5, versículo 13, tá bom? Tá na tela? Tá. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Meus irmãos, o sal, no Antigo Testamento, era um bem precioso, vocês sabem. Ele tinha praticamente 3 funções: de conservar o alimento, de dar sabor ao alimento e de gerar alianças com Deus. Sim, lá no livro de, no livro de Números tem essa referência. Primeiro ponto que eu quero que vocês saibam: o sal é pequenininho, não é? Parece insignificante aos nossos olhos, né? O sal é aquela coisinha pequenininha, não faz diferença alguma. Mas Jesus, né, na sua infinita sabedoria, nos falou: vocês são sal. Contraditório, né? Porém, o sal tem uma função essencial. Primeiramente, nós devemos tacar esse tempero no alimento necessário de todo cristão, que é a palavra de Deus. Segundo ponto, nós precisamos dar sabor à vida de outras pessoas, de que nada vai adiantar sermos um sal num pote fechado. Tem função um sal num pote fechado? Nenhuma. O sal nasceu para dar sabor. A sua vida como cristão, vocês nasceram em Cristo Jesus para dar sabor a outras pessoas, para vocês sentirem o prazer do Evangelho. E nessa manhã nós vamos tentar fazer com que nós possamos refletir um pouco sobre quais excessos, se estamos salgando demais a nossa vida ou a vida de outras pessoas. Amém?
E só para explicar um pouquinho, o sal, quando Jesus fala, para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, o que nosso mestre está querendo dizer? Se nós perdermos nossa função, de nada vai adiantar. Nós seremos cristãos, frequentadores de igreja, mas que para o mundo nós seremos irrelevantes. Porém, nós temos que ter relevância para o mundo. E o sal, quando ele não tinha mais o seu sabor, ou que não tinha mais a sua eficácia, ele era lançado fora pelos caminhos, para que pudesse dar firmeza ao solo. O solo aqui, eu faço uma analogia, que é o mundo. Vocês querem se misturar, apenas serem jogados, lançados no solo, no mundo, para que vocês não tenham relevância? Eu não quero. Espero que cada um de vocês também entendam, de uma vez por todas. Vocês precisam ser sal na vida de outras pessoas. Indo para o primeiro ponto dessa mensagem, a gente vai falar o seguinte: o excesso, ele desvia a função do cristão. O sal, ele realça o sabor. Ele não foi feito para dominar o sabor do alimento. A palavra de Deus, ela já está aqui. O alimento nosso está aqui. O que nós precisamos é tacar um pouquinho de tempero, esse salzinho na nossa vida, buscar esse paladar maravilhoso que é o Evangelho e transformar esse Evangelho num alimento precioso na nossa vida e na vida de outras pessoas. Um exemplo prático está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Aqui, a Bíblia vai nos narrar a história de Marta e Maria. Marta e Maria receberam nada mais, nada menos que Jesus Cristo em sua casa. Marta estava ansiosa com as suas atividades, os seus afazeres, e praticamente ela deixou de lado o mais importante, que era ouvir o Mestre, a presença de Cristo ali, do lado dela. Marta, ela estava preocupada com as atividades da igreja, ela estava preocupada com as atividades do trabalho, ela estava ocupada com qualquer coisa, ela estava ansiosa. E esqueceu que a presença de Cristo é mais importante que nossos afazeres. Não estou dizendo, Jesus não repudia e nem recriminou a ação de Marta. Maria estava do lado de Cristo, com ouvidos atentos. Porém, Marta estava ansiosa, distraída. Só que Jesus não repreende isso. Pelo contrário, os judeus, a hospitalidade era muito importante naquela época. Então, ela estava fazendo um trabalho honroso. Porém, o alerta que nosso mestre nos dá nessa manhã é: poxa, façam o que tiver que ser feito, mas nunca esqueçam da minha presença. E como é que fala? O ensinamento desse primeiro ponto é: o discípulo continua sendo discípulo, mas pode se tornar ineficaz quando permite que excessos substituam a centralidade da palavra. Avançando ao segundo tópico, o excesso anestesia a sensibilidade espiritual. O nosso excesso, o que nós estamos praticando, nossas atividades, o que nós temos feito em excesso, dos quais esteja nos afastando da presença de Deus, não de forma imediata. O ponto aqui mais crítico é: a gente não percebe. Quando a gente passa a viver no automático, quando a gente passa a viver de tal maneira que a gente não para ter um momento de comunhão com o nosso Deus. E aqui não é diferente. Algo essencial começa a faltar, que é a presença de Deus, a sensibilidade, o confronto da palavra e o quebrantamento interior. Um caso prático está lá em Sansão, em Juízes, capítulo 16, versículo 20. Sansão, ele nasceu com uma missão, um propósito. Deus preparou Sansão para libertar o povo de Deus das mãos dos filisteus. Era um jugo de mais de 40 anos. Ele tinha essa missão, ele tinha a força que vinha de Deus. A força não vinha de Sansão. Pelo contrário, muitos pensam que a força vinha do cabelo de Sansão. Bom, Deus separou Sansão como nazireu. Nazireu era um povo escolhido com um propósito por Deus. Nazireu não podia cortar o seu cabelo, não podia beber vinho, nem bebida forte, não tocar em nada imundo, nem comer coisas imundas. Ou seja, era uma vida separada, era uma vida reta diante de Deus. E Sansão ele sabia dessa missão dele, ele tinha a presença de Deus com ele, porém, qual foi o excesso de Sansão para que ele caísse, para que ele não cumprisse a sua missão de tal maneira? Ele cumpriu, porque assim quer o nosso Deus, da forma como ele deseja. Porém, Sansão, com o seu excesso de autoconfiança, a sua desobediência a Deus, esse é o excesso que afastou a presença de Deus. E Dalila, ela, quem sabe da história, ela engana e ludibria no Sansão, e ele declara com a sua boca, distraído, vivendo no seu excesso de autoconfiança, de que se cortasse o cabelo dele, perderia a força.
Daí o inimigo pegou essa mensagem, essa declaração, e foi lá, um dos filisteus, um soldado, enfim, não sei qual é a pessoa, simplesmente cortou o cabelo de Sansão, e Sansão, numa bela manhã, levanta e indo ao encontro dos filisteus para guerrear, para fazer a missão, cumprir a missão dele. Ele não percebe que a presença de Deus já tinha se retirado da vida dele. Aqui, nós hoje também temos que ter muito cuidado. Experiências do passado, dos quais nós tivemos com Deus, né, experiências vivas com o Espírito Santo, tudo bem. Mas e hoje? Essa experiência ainda acontece? Muitos vão dizer, sim, irmão Mário, acontece. Mas vocês estão ligados? Vocês estão percebendo? Muitos de nós estamos na correria do nosso dia a dia, os tempos estão se abreviando, nós estamos percebendo, nós estamos trabalhando, nós estamos agindo, mas será que o Espírito Santo está conosco? A presença de Deus? Essa é uma reflexão que nós fazemos nessa manhã. Esse é o exemplo prático individual, né, na vida de nosso cristão. Agora vamos para o exemplo coletivo de igreja. Eu vou citar aqui a igreja de Laodiceia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 ao 17. Jesus, o próprio, ele fala a essa igreja que ela estava cega. Laodiceia era uma cidade rica, era uma igreja rica, estruturada, ativa, com recursos. Porém, lhe faltava o recurso mais importante, que era o quebrantamento da igreja, que era a presença de Deus na igreja. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos, como igreja, ter a presença do Espírito Santo atuando dentro da nossa igreja. Amém? A pergunta retórica é essa: se hoje Deus retirasse sua presença, nós perceberíamos ou continuaríamos funcionando do mesmo jeito? Servir a Deus sem ouvir a Deus, servir a Deus sem ouvir a Deus, gera um ativismo religioso e a perda da sensibilidade espiritual. E no terceiro ponto, o equilíbrio, ele preserva o sabor e a autoridade. O que restaura o sabor não é a intensidade de nossas ações, nossas atividades, mas Deus, ele faz o ajuste necessário nas nossas vidas. Não é diferente. Nós precisamos dar essa medida certa à nossa vida espiritual. O sal só cumpre sua função quando está na medida certa. O equilíbrio entre nossas ações e nossa comunhão com Deus é importantíssimo. Um exemplo maravilhoso do qual nós temos aqui na Bíblia é do nosso próprio Mestre Jesus. Jesus, ele atendia multidões, porém, ele separava o que era o seu ministério público da sua comunhão com o Pai. A mesma coisa, nós, como cristãos hoje, devemos nos separar, estarmos atentos, realizarmos nossas atividades, irmos para a igreja, propagarmos o evangelho, seja no nosso trabalho, seja com os nossos familiares, seja em qualquer situação. Lembre-se, somos sal, e sal tem que dar sabor à vida das pessoas e às nossas próprias vidas. Em qualquer situação, Jesus, ele estabelecia limites, e nós não devemos também ser diferentes. Nós devemos estabelecer limites, parar para ter a comunhão com Deus. O equilíbrio entre ação e contemplação preserva a sua autoridade espiritual. Meus irmãos, essa manhã eu estava passando essa pregação, essa mensagem, e eu tive uma conversa com Deus e com o Espírito Santo. Tive um quebrantamento interior. E é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu estava ali orando, ouvindo um louvor, que tem muito a ver com essa mensagem, e aí eu comecei me ajoelhei, assim, eu me ajoelhei, me quebrantei com Deus, chorei, sabe aquela choro inexprimível que a gente fala com o Espírito Santo? Graças a Deus. E aí veio, a minha esposa saiu do quarto, dormindo ainda, né, estava desligada, e eu já ligado, né, aí ela não estava ligada, só que ela estava no quarto, ouvindo tudo que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, tá de butuca, né, só ouvindo aqui. Só que aí ela me declarou algo do qual eu fico feliz. Algo que muitas mulheres aqui estão buscando para os seus maridos, a conversão deles. Eu não sei o que vocês estão fazendo, se o excesso está atrapalhando, mas não deixe o excesso de sal atrapalhar a vida ou a conversão dos seus maridos. Seja do seu marido, seja na cura de alguém, de algum familiar, não importa. Vocês precisam ter a medida certa para falar do Evangelho de Cristo. E aí Vanessa sai e fala, eu estava conversando, o Espírito Santo me falou. Um dia eu estava orando pela conversão do meu marido. Um dia estava chorando, me quebrantando na tua presença, Deus. Hoje, é o meu marido que se quebranta na tua presença. Eu falo, não é por mim,
É pela glória, pela graça merecida que eu recebi de Deus. O pastor hoje falou de manhã que ele foi alcançado, né, agora há pouco, de um carnaval. Eu repito, eu também fui alcançado no carnaval. Deus vai agir no momento certo. Não adianta agirmos com excesso. O excesso só atrapalha. A medida tem que ser aquela que Jesus nos ensinou. Atender multidões, mas se separar para o Pai. Ter a comunhão e intimidade com o Pai. E já indo para o fim, o cristão, ele não escolhe ser sal. Vocês são sal. O futuro da influência cristã não depende de mais discurso, mas de mais sabor espiritual vivido no cotidiano. Nossas ações vão dizer mais do que nossas palavras. Às vezes, um simples sorriso. Aí eu lembro da irmã Ana Carla dando aquele sorriso maravilhoso no culto. Parece simples, mas eu falei no início. O simples de Jesus é o que transforma. A gente não precisa viver o extraordinário. Queremos viver, lógico. Mas se não tiver... Davi queria construir o templo. Deus falou, você não vai construir. E está tudo bem. Esse é o pensamento do cristão. Nós temos que pensar, ter a cabeça madura. Porque o equilíbrio, ele não é imaturidade. Não é comodismo. O equilíbrio entre a nossa vida, as nossas atividades, a nossa comunhão com Deus, ela é maturidade. Por isso, nós precisamos ter maturidade em sabermos a hora de parar e a hora de clamarmos ao Pai. O problema não é a palavra. A palavra está aqui. O problema é o excesso. Deus hoje nos chama para refletirmos um pouco sobre o que nos tem afastado da presença de Deus. O que tem nos impedido de ter uma comunhão maior com Cristo, de estarmos conectados na videira? Seria ansiedade, excesso de sonhos, excesso de projetos, excesso de querer um status, excesso de qualquer coisa, enfim. Pensem, reflitam. Deus chamou vocês não para viverem em excesso, Deus chamou vocês para viverem na medida correta, propagando o Evangelho, estando conectados ao falar do Espírito Santo, para que vocês possam entender de uma vez por todas que transformar a vida de outras pessoas não é através do excesso, é através da medida certa. Que sejamos sal na medida certa, para preservar, dar sabor e sem perder a essência daquilo que Deus nos chamou para ser. Que o Espírito Santo nos conduza a esse equilíbrio, para que a palavra tenha sabor, que ela possa preservar a nossa comunhão com Deus e a nossa autoridade, e que por meio de nós alcancemos vidas. Que o sal da terra, que somos nós, possamos dar sabor, que possamos dar sabor à palavra e que possamos dar sabor à vida de outras pessoas. Amém? Eu vou pedir para que vocês se coloquem de pé e, com muita humildade, preste atenção na letra dessa canção. Ela fala sobre o Espírito Santo e o sabor que ele transforma. Qual é o paladar que nós devemos ter com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença diga para ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória.
Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória. Senhor, vamos provar o quão real é sua presença. Diga a ele. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Provar da sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Que nós possamos experimentar o sabor do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da nossa família, dos nossos parentes. Amém? Que essa igreja possa experimentar o sabor do Espírito Santo. Que nós sejamos sal para dar o tempero certo na vida de outras pessoas. Amém? Fica aqui. Eu peço que você se sente um minuto, por favor. Talvez você não está percebendo o que está acontecendo aqui. Quem estava na escola bíblica ouviu a mesma coisa. Legado, sal. Falamos sobre falar de Cristo, orar pelos nossos familiares. Irmãos, eu tenho 30 anos no Evangelho. 30 anos intensos, que você pode considerar 60, porque foi cada ano, valeu por 2. E 20 anos desse tempo, eu sentei para ouvir os maiores pregadores do Brasil. Eu e a pastora, ainda irmãos, fomos buscar em casa Cristina Mel, Ludmila Ferber. Fomos buscar a comunidade evangélica da Zona Sul, rompendo em fé no auge da sua fama. Tive contato direto, próximo, com Marcos Feliciano, Abílio Santana, tantos outros, Cassiane, tantos outros nomes conhecidos, famosos na terra. E eu amo isso aqui, ó. Eu me lembro quando a irmã Vanessa era aluna da classe e ela chegava lá chorando, porque este aqui estava no mundo. E este aqui dizia para ela: você vai para a igreja, dá dinheiro para o pastor? E ela era fiel dizimista.
E um dia ela chegou lá muito triste, porque ela foi jantar com os amigos, o casal, ela, o esposo e outros casais, e lá rolou uma conversa de religião e a galera bateu nela. E ela, tadinha, na classe, abriu o coração na EBD, na época. Nós oramos, nós aconselhamos, orientamos, e anos se passaram. E ela perseverou na presença de Deus. Ela ia sozinha de Bangu para a igreja em Vila Nova. Isso para mim, a simplicidade é o poder de Deus. Às vezes uma pregação em que parece que aquele movimento, aquela coisa tremenda, e Deus não está ali. É emoção humana, são palavras bonitas. O que você acabou de ouvir é de alguém que teve uma experiência verdadeira com Deus. Alguém que foi salvo por Deus. Alguém que é um testemunho vivo do poder de Deus. Na simplicidade, demonstrando um conhecimento do que está falando, mas sem nenhuma palavra para te emocionar. Você tem que estar muito conectado. Você tem que estar muito aberto à palavra para você entender o que Deus está fazendo neste lugar. E prepara o teu coração. Este ano vamos entrar nessa nova fase, aonde seus dons serão jogados no bom sentido, com carinho e respeito, na sua cara. Porque o meu ministério é isso aqui. Deus me fez abrir mão de tudo aquilo, de pegar a agenda com contatos e rasgar, para começar do zero, na simplicidade do Evangelho. Deus, eu quero isso. Você sendo usado por Deus, um aqui, outro ali, outro aqui embaixo, não importa onde Deus vai te usar. Mas eu quero é isso. Esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo se mova desta forma, na simplicidade. Talvez um dia teremos grandes movimentos, se Deus assim o fizer, porque se não for de Deus, eu não quero. Eu quero a simplicidade do Evangelho. E que você entenda isso para a tua vida. Tem muitas igrejas que Deus não está mais lá. Tem do bom, tem do melhor, como a igreja que foi dado como exemplo, que tem riquezas, tem tudo. Só não tem o principal pelo qual a igreja foi gerada. A simplicidade do Evangelho. Então, que você saia daqui hoje entendendo que Deus ele quer falar algo conosco. Ele já falou. Na escola bíblica, ele falou sobre a gente deixar um legado, fazer a diferença. Como a gente fala com os nossos, aqueles que ainda não conhecem. E agora ele fecha esse momento de agora, de hoje, da manhã, dizendo: façam a diferença, sejam sal. Não percam o sabor. Está falhando, está fraquejando, não perca o sabor. Isso é só o início, irmãos. Permaneça firme. E uma coisa eu digo para vocês, o quanto Deus vai honrar vocês. Porque quem está nessa igreja é porque ama isso. Ama a simplicidade. Quantas opções de igrejas boas, bonitas. E o que me encanta é que muitos aqui, talvez todos, antes de chegar aqui, passa por 20 igrejas melhores do que essa. Mas não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu dou para vocês. É a palavra. É essa palavra que a irmã Vanessa acreditou, creu, que trouxe resultados. Quantos anos foram? 6 anos. Falando assim foi rápido, né? Mas só quem viveu cada dia e as dificuldades e olhar e ver ele dizer: meu Deus, não vai acontecer. Mas a constância, a fidelidade, o sacrifício trouxe o resultado. Coloque-se de pé agora e eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Hoje eu sinto que Deus quer falar conosco sobre a nossa posição, o nosso posicionamento, a nossa postura
como sal da terra, o nosso legado que a gente está construindo, mas Deus também quer que a gente ore pelos nossos. Que a gente ore por aqueles parentes, familiares e amigos que estão afastados do caminho. Então, neste momento, nessa oração final, nós estamos no horário, 5 minutos, nós vamos orar. E você vai com toda singeleza do teu coração, na simplicidade. Está aqui um sonzinho tocando, bem suave, não é nenhuma música, não é nenhum jogo de luz e nenhuma fumaça para mexer com a sua adrenalina, para você fazer essa oração por emoção. Não, você vai fazer consciente. Igual quando você vai conversar com alguém, quando você está precisando de alguma coisa, você chega para a pessoa e fala, fulano, eu estou precisando disso, está acontecendo isso, você pode me ajudar? Você se conecta com a pessoa, você conta a tua história triste para a pessoa. A última coisa que você quer, quando você vai pedir algo para alguém que você está verdadeiramente precisando, é que fique barulho, é que venha luz, é que venha fumaça, é que venha agitação. O que você precisa é se conectar com aquele com quem você está conversando e colocar diante daquela pessoa aquilo que você precisa. Porque se você está ali, é porque você foi aquela pessoa, porque você quer algo daquela pessoa. E se essa pessoa for boa, se essa pessoa te amar, se essa pessoa se preocupar contigo, ela vai te ajudar. Só que esta pessoa que eu estou falando é Deus. Então, enquanto eu estiver orando aqui, você vai trazer a sua memória. Você não vai pedir nada por você. Não peça nada. Deus sabe o que você veio buscar. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe. Você não peça nada por você. É uma ordem pastoral. Não peça nada por você. Você vai orar por aqueles que você quer que sejam salvos. Você vai orar filho, filha, neto, neta, primo, prima, sobrinhos. Você vai colocar diante de amigos, amigas. Você vai colocar agora. Traga a sua memória e apresente-o. Apresente-a diante do Senhor. E Ele vai ao encontro desta pessoa. E nesse momento você pode também pedir por cura de pessoas que você queira que o Senhor entre com um toque de cura. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por estar na tua presença, por estar na tua casa, por estarmos vivos, por estarmos aqui, Deus. Eu sei, nesses 30 anos, quando o Senhor quer falar algo, o Senhor nos cerca, o Senhor usa pessoas distintas para falar a mesma coisa. Deus, te agradeço pela palavra, pelo ensinamento da escola bíblica dominical. Entendemos a tua voz. Identificamos a tua voz nos ensinando. E agora, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Entendemos e identificamos a tua voz. Não permita, porque o mundo vai querer fazer a gente perder o nosso sabor. A vida, a dureza, as questões, as situações nos quer esfriar, entristecer, amargurar. As intempéries da vida querem tirar o sabor. Mas nesta manhã nós te agradecemos porque o Senhor nos adverte com carinho, com amor, com simplicidade, dizendo e nos lembrando que somos sal nesta terra, que precisamos fazer a diferença, que precisamos construir e deixar um legado. E esse legado não tem a ver com fama, com dinheiro. Tem a ver com o testemunho, com a vida e principalmente com o transbordo na vida de outras pessoas. Por isso, Espírito Santo, reconhecemos diante de Ti que sozinho não conseguiremos. Pega na nossa mão, conduz por caminho de vitória, conquista, realizações. Nos dê a Tua graça, nos capacita com o Teu Espírito Santo e com a Tua palavra, para que possamos falar do Teu nome, falar do Teu Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Portanto, baseado nesta palavra, lançaremos as redes. Senhor, colocamos agora diante do Senhor os nossos amigos, familiares, entes queridos,
que precisam ter um encontro contigo. Assim como a irmã Vanessa orou durante anos pela vida do irmão Mário, e agora eu estou aqui do lado dele. E agora ele está aqui na tua casa, no teu altar, pregando a tua palavra. Este é o nosso Deus. Nós cremos em ti. Eu te peço agora, na autoridade do nome de Jesus, visita este filho que está afastado da tua presença. Visita esta filha que está dividida. Visita os nossos familiares. Visita o meu irmão, Senhor. Espírito Santo, só o Senhor pode. Quem sou eu? Quem somos nós? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E é esta palavra que nos alcançou, que nesta manhã estamos de pé, na tua casa, na tua presença, diante do teu altar, na casa chamada casa de oração, rogando e intercedendo na autoridade do nome de Jesus, por todos aqueles que, assim como nós um dia fomos alcançados pelo Senhor, nós rogamos ao Senhor que encontre e traga aqueles a quem o Senhor deseja salvar. Entregamos diante de ti hoje, de maneira oficial, no teu tribunal, a vida dos nossos familiares e amigos. E eu creio e declaro, eles voltarão para o Senhor. Eles estarão nos teus átrios. Eles adorarão o teu santo nome. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, damos uma ordem no mundo espiritual para que seja repreendida toda a ação do inimigo que tem prendido a mente, o coração, as pernas dessas pessoas, os ouvidos, impedindo que eles ouçam a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra todo espírito contrário à vontade de Deus sobre estas vidas. Que o Espírito Santo encontre liberdade e, como a tua igreja, nós damos legalidade ao teu Espírito Santo para agir nos corações destas pessoas. E elas serão achadas pelo Senhor, aonde elas estiverem. Espírito Santo, eu oro na autoridade do nome de Jesus, baseado na palavra que diz que o Senhor é o único Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Nós não esperamos a salvação deles de nenhum outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu declaro, eu profetizo sobre a vida, sobre o vale de ossos secos, que haja a vida de Deus na vida dos nossos familiares, amigos e conhecidos que ainda não te conheceram ou que não estão na tua presença. Eu profetizo filhos voltando para o Senhor, filhas voltando para o Senhor, netos, netas, sobrinhos, primos, familiares, amigos, amigas, voltando para o Senhor. Pai, eu ministro essa palavra sobre a tua igreja. Não queremos nada agora que não seja a salvação dos nossos. Por isso nós choramos, crendo, utilizando e fazendo uso da nossa fé, porque não estamos vendo. Talvez pessoas vão sair daqui e vão ver a situação pior, para que a fé seja testada. Mas dá força, Espírito Santo. Coloca em nós um espírito inabalável, para que permaneçamos na fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem,
mas espera que vai acontecer. E eu pego esta unção e esta energia que está aqui do meu lado, de algo que o Senhor fez, e eu estou vendo com os meus olhos na prática o teu poder. Isso para mim é o teu poder, é o poder do teu evangelho, é o poder da oração de quem ama e pede ao Senhor para agir. O Senhor trabalhou em favor da irmã Vanessa. Te pedimos, trabalhe em nosso favor. Traz os filhos. Traz, Senhor. Recebemos eles. Salva, cura, liberta, restaura, reconcilia, renova. Declaramos um renovo sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, se você acredita e se você recebe, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ei, eu não posso mentir para você. Eu orei, mas quando eu abro meus olhos, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo meu irmão aqui. Eu não estou vendo seu filho, sua filha, seu familiar aqui. Mas eu creio que vai acontecer. Fé é isso. É olhar, não ver e declarar. Assim seja. Mas sejamos o sal. Sejamos o sal. Hoje eu vou fazer um contato com meu irmão. Vou dizer que o amo. Paula? O último contato que eu mandei para ele, ele falou que ia responder e não respondeu. Eu vou ser sal na vida dele. Você vai sair daqui, você vai mandar uma mensagem para algumas pessoas hoje. E vai falar assim, ó, eu te amo. Só isso. Bota assim, eu te amo. Aí bota aquele coração e mãozinha de oração. Só isso. Amém? Pastora, me lembra, sair daqui para eu não pecar, vou fazer, em nome de Jesus. Foi muito bom viver esse momento aqui com vocês. Eu espero em Deus que você assente no teu coração estar aqui à noite. Vai ter a dobradinha, marido e mulher. Vamos pegar essa unção, irmãos. Existe uma unção. Existe uma unção sobre eu e a pastora, mas não só sobre nós, não. Existe uma unção sobre vocês também. Existe uma unção, uma energia, um poder sobre vocês. E eu quero estartar isso. Deus tocou no nosso coração. Eu e a pastora. Esse ano, irmão, nem que seja na paulada, nós vamos te estartar. Você vai exercer o teu chamado. Você vai descobrir o teu propósito. Você vai evoluir na terra. Em nome de Jesus. Estende a sua mão. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e essa graça maravilhosa que nos alcançou sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o que você tem pedido ao Senhor. Que estas bênçãos poderosas contidas na palavra do teu Deus sejam sobre a tua família, sobre os teus, repreendendo tudo que não provém do Senhor e liberando a tua família para ter um encontro com Cristo. Que estas bênçãos sejam sobre a família da irmã Vanessa e do irmão Mário, sobre a vida do Vicente, e que estas bênçãos recaiam sobre nós. E que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino Palavra Viva. Sejam de maneira especial sobre o visitante Isaías, sobre cada pessoa que está aqui hoje pela primeira, segunda vez, que estas bênçãos recaiam de modo muito especial sobre a sua vida e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, e que estas bênçãos te acompanhem não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga